Meu boa noite oficialmente, né, a todos os presentes. Agradeço muitíssimo a presença dos acadêmicos e dos convidados, aqueles que têm nos prestigiado sempre nos nossos eventos. É muito importante, a nossa intenção é justamente essa, mostrar à comunidade juiz-forana o nosso trabalho, dar oportunidade de divulgação à cultura, à literatura, e que estamos abertos, por isso estamos abertos a todos e recebemos com muita alegria os nossos convidados, além dos nossos acadêmicos e participantes. Agradeço especialmente ao Edmilson e ao Iacir, que nos honraram com essa presença, importantíssimo para que nós fechemos com fecho de ouro as nossas atividades da Academia Juiz-Forana de Letras nesse primeiro semestre. Eu vou explicar como é que vai ser o formato da nossa reunião. Já combinamos com Edmilson, Iacir, Marisa também, Marisa Pontes. Então, vamos seguir o seguinte procedimento. Nós teremos, primeiro, a apresentação do mini-currículo do Edmilson e do Iacir, pela Marisa Pontes, e depois cada um deles fala sobre a sua obra e sobre a poesia brasileira contemporânea, calculando 20 minutos para cada um, mas num total de 40 minutos, os dois podendo interagir entre si como numa conversa realmente, né? Então, não é um vai falar 20 minutos, o outro vai falar 20 minutos. Ficam livres para a condução da maneira que quiserem fazer dessa conversa, com liberdade para alternarem as suas intervenções. Terminados esses 40 minutos, nós vamos abrir para a participação. A Marisa Pontes terá registrado as observações do chat. Então, as pessoas que quiserem se manifestar devem ter colocado no chat, ou colocando o que quer falar, ou colocando as suas perguntas, e ela irá seguir, a Marisa vai chamar cada um seguindo essa ordem de apresentação pelo chat, para não haver perigo de ficarem vários falando ao mesmo tempo, né? Então, após essa exposição dos dois, serão as chamadas daqueles que se inscreverem pelo chat. Então, a Marisa dará a palavra a cada um dos inscritos, de acordo com a ordem, e a palavra fica livre para o nosso encerramento. Combinado? Combinado. E pedindo que todos lembrem de manter os microfones fechados durante as exposições. Muito obrigada, Marisa Pontes. Então, você com a palavra para a leitura dos mini-currículos, fazendo uma observação. O mini-currículo que os dois enviaram foram mini-currículos absurdos. A modéstia deles impediu que 60%, 80% da vida intelectual deles não fosse registrada. Foi um absurdo, que foram mini. Eu e a Marisa não concordamos muito com isso, não, tá? Então, Marisa Pontes, por favor. Boa noite a todos e todas. Muito bem-vindos. Bem-vindo principalmente Iacir e Edmilson. É uma alegria e um prazer tê-los aqui. Eu vou começar lendo o mini currículo do Iacir, depois o mini do Edmilson, como disse a Ceci. Iacir Anderson Freitas nasceu em Patrocínio do Muriaé, em 1963. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pela mesma instituição, recebeu o título de mestre em Teoria da Literatura. Publicou mais de 20 livros de poesia, além de 3 de ensaio literário e do volume de contos Trinca dos Traídos, em 2003, detentor da menção especial do Prêmio Literário Casa de las Américas, em Cuba. Sua obra já foi traduzida para diversas línguas,
tendo sido publicada em muitos países: Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Malta, Nicarágua, Peru, Portugal, Suíça e Venezuela, obtendo, inclusive, quase uma vintena de premiações nacionais e internacionais, com destaque para as 2 vezes em que conquistou o primeiro lugar no Concurso Nacional de Literatura Cidade de Belo Horizonte. De seu vasto percurso bibliográfico, além do volume de contos já citado, podemos realçar os seguintes livros de poesia: Quaradouro, em 2007, semifinalista do Prêmio Portugal Telecom; Via Vária, em 2010, primeiro lugar no Prêmio Literário Nacional do PEN Clube do Brasil; Ar de Arestas, de 2013, finalista do Prêmio Jabuti e semifinalista do Prêmio Portugal Telecom, e Estação das Clínicas, em 2016. E agora, o mini-mini de Edmilson. Edmilson de Almeida Pereira nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1963. É formado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora e sua carreira acadêmica inclui mestrado em Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Doutorado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em Literatura Comparada pela Universidade de Zurique, na Suíça, e em Estudos Lusófonos pela Sorbonne, na França. É poeta, ensaísta e professor de literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui uma obra extensa e múltipla, com publicações nas áreas de poesia, literatura infanto-juvenil e ensaio. Destacam-se, entre Orfechú e Exu Novu, análise de uma epistemologia de base afrodiaspórica na literatura brasileira, da editora Zog, Rio de Janeiro, em 2017, Guelras, da editora Masa, Belo Horizonte, em 2017, e Patuá, São Paulo, 2017, Poesia mais Antologia, 2015-2019, editora 34, São Paulo, em 2019. Sua obra de ficção inclui O Ausente, da editora Relicário, de Belo Horizonte, Um Corpo à Deriva, edições Macondo, Juiz de Fora, e Fronte, Nós, editora, São Paulo, publicações de 2020. Dentre as premiações recebidas, Prêmio Concurso Nacional de Poesia Helena Collodi, em 1998, Prêmio Concurso Nacional de Poesia Cidade de Belo Horizonte, em 1998, Prêmio João Ribeiro, Academia Brasileira de Letras, em 1994, Prêmio Silvio Romero, Funarte, em 2002, Prêmio Concurso Nacional de Literatura Vivaldi Moreira, da Academia Mineira de Letras, em 2004. A gente sabe que a obra e o currículo desses nossos 2 expoentes são enormes, imensos. Aqui, realmente, como disse a Ceci, é o mini currículo. Obrigada a todos. Eu passo a palavra agora para o Iacir e o Edmilson, na ordem em que eles quiserem se manifestar. Eu acho que pode ser por diferença de idade. Nós somos de 63, o IAC é mais novo. Os mais novos primeiro. Ele sempre usa isso. Antigamente eu viajava com ele, a gente fazia palestra e tal, e a gente falava que era da mesma geração, né? Agora, como ele não envelhece, agora eu vou me apresentar como o pai dele. Falei assim, nós somos de uma geração. Mas comecemos. Meu compadre dá as ordens. Então, assim, como a estrutura é para, principalmente para leitura de poemas, né? E de acordo com o que a gente combinou,
As perguntas, inclusive sobre poesia contemporânea, podem ficar para o final. Nós estaremos à disposição. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos. Eu vou declinar, né, da tarefa de citar nomes, porque é tanta gente conhecida, tanta gente que eu admiro e que fazem parte também da minha trajetória de vida e literária, que eu não, né, evito aqui cometer lapsos e tentar colocar nomes. Então, assim, eu vou começar lendo um poema, e eu vou citar em alguns poemas alguns casos, né? Quer dizer, esse, por exemplo, certo dia, eu estava tomando o meu café da manhã sozinho, e eu observei assim, o sacrifício de uma formiga minúscula, né? Também solitária, né? Tentando percorrer toda a extensão da mesa, mas era uma formiguinha realmente, né? Aquele ser mínimo, quase infinitesimal, trouxe-me à memória uma velha máxima do Pascal, né? Que dizia que o grande milagre de Deus poderia ser percebido também nas pequenas coisas. Imaginando que aquela minúscula formiga poderia conter em si todo o milagre do universo, eu escrevi o poema Sentido no mundo. De tua boca fogem talvez cometas absurdos, constelações que têm no dorso o nome de meus antepassados, folhagens que não vi ou não provei, palavras que ainda me chamam da infância. És o que não compreendo, o que é extremo feito sinal de Deus e não compreendo. Tu continuas sobre a mesa. O planalto de linho não se acaba, indiferente a mim e a ti nesta casa. A minha presença, o meu assombro, nada chegou ainda a teu corpo. Tu tens, talvez, este resto de tarde que não deixará um nome na inconsciência que te move. Também eu, que te sei, não me salvo. Este incêndio levará um dia a tua lembrança do meu sangue. Levará a lembrança de outros dias, a memória do sangue no meu sangue, e o mundo voltará à indiferença que nos cerca. Teu corpo vence, enfim, o beiral de linho e desaparece comigo no caos. Tema clássico da lírica de todos os tempos, o amor também marca presença em alguns de meus livros, claro, né? Como bem indica o poema a seguir, né? Tomado por um sentimento que tem muito do amar, amaro drumondiano. Confissão. Sejamos sinceros, meu bem. Despamos o pijama das mitologias. A eternidade não conhece o amor. O amor também não sabe verdadeiramente o que é o amor. E, no fundo, nós nunca acreditamos muito em parto sem dor. Desde muito pequeno, eu observava minha mãe colhendo ervas no quintal e fazendo chás medicinais. Mas eu nunca soube ao certo quais eram aquelas ervas e para que serviam. Os livros também não me ajudavam muito a compreender a vasta botica existente no quintal da minha casa. Assim, imaginei uma mulher de minha terra, a fictícia Dona Julinha, me passando um belo pito pela minha absurda ignorância. Este poema me deu uma trabalheira danada.
fui forçado a estudar de verdade, enfim, as ervas medicinais, né? Nos livros, naturalmente, fui para os livros. De quebra, para forçar o estranhamento da fala da hipotética Julinha, bastante coloquial, né, eu decidi fazer o poema com metro fixo, o célebre decassílabo e rimas ricas, 7 quartetos bem medidos. A meu ver, essas características fariam jus à riqueza coloquial dos ensinamentos da dona Julinha. Então, eu vou ler agora o poema Julinha Ensina, que vocês podem usar, inclusive, como receita, tá? Porque isso foi pesquisado. Aqui é batata, a coisa está... Vamos ao poema. Não tive escola. O senhor mire e veja. Com tanto livro assim não há quem viva. Ter estudo é não saber se a carqueja é diurética ou depurativa. Como entender quando leitura tanta não nos salva da sarna com arruda? Quando se esquece que com casca de anta muito homem fraco anda sem ajuda? Quem não cura ferida com arnica, mal de escarlatina com mil em rama? Catarro sem malva? Entendeu, viu? Sem tal ciência, não se sai da cama. Para reumatismo, açoita cavalo. Angina se mata com alfavaca, com anil, ainda que inchar bem ralo, nenhuma prisão de ventre empaca. Pedra nos rins se quebra com abútua, com urtiga vermelha ou com bardana. Melhor com duas, pois, se a dose é mútua, moléstia alguma, olhe bem, nos engana. Não desculpe o estudo assim, tão em pencas, que não sirva a vida, a sua, a minha, as regras que regulo com avencas, em tisana, ou com chá de cavalinha. As folhas de meu livro estão na horta, no quintal, no relvado do poejo. Ali, nenhuma letra é letra morta, e é literatura tudo o que vejo. Todo poeta tem uma relação ambivalente com a linguagem, né? Embora a expressão verbal seja talvez a maior realização intelectual da humanidade, ela às vezes parece restringir a nossa percepção do mundo. Afinal de contas, o mundo é infinitamente maior do que a linguagem. Dos meus inúmeros embates com as palavras nasceu o poema que lerei agora, intitulado Oceano Coligido, né, que foi o título da minha primeira antologia poética publicada em 2000. Assim como o poema seguinte, que também tem lá sua dívida com o discurso metalinguístico, embora procure ser igualmente uma pequena metáfora voltada para a nossa aventura existencial. O nome desse poema, Oceano Coligido, tá? Inverte-se, enfim, a arquitetura. Onde havia pedra, resta agora outra figura. Ruína em que o oceano se ajoelha e bate, eternamente bate, mas onde jamais se apura. Agora eu vou ler o poema Ao Princípio. Metalinguagem também, minha gente. As palavras perderam-se pelo chão comum das mitologias. De certo não souberam chegar ao princípio, ao âmago, ao núcleo da água e do limo. Quem as visse, ante o ouvido endurecido, já perdidas, rogando clemência, ou nacos de pão, ou vinho, mas nada, nada resta agora. Sua geometria quebrou-se, desolada. Pois que não fique pedra sobre pedra, pois que nunca o tempo frutifique, e além do extremo recinto, reste uma nau, sozinha e um dique. A natural tentativa de compreender as nossas gerais, né, as múltiplas gerais, também persegue meus poemas. Para o escritor e amigo, né, e irmão Fernando Fiorese, eu dediquei a peça a seguir, intitulada Um Todo Portátil.
De Minas herdamos o que não se oferece em testamento. Uns minérios que são mimos, ao contrário, toda lição mudada em prece do interdito que nos alcança onde fugimos. De Minas herdamos algo que não existe, uma casa proibida, E assim você silenciou o microfone. Estão me ouvindo? Gozada que eu não encostei. Estranho, né? Então, vamos lá. Estão me ouvindo? Perderam só a leitura toda? Tá bom? Não, né? Não? Só esse princípio. Tá bom. Só o último poema. Ó, como estamos nesse grande tema chamado Minas, eu vou ler agora uma pequena peça sobre as cascatas que se escondem sob nossos topônimos, né? Os nomes de cidades em Minas são, às vezes, grandes piadas, né? Mas tudo bem. Mas o título é claro, né? Chama Linha 122, bairro Eldorado. Gente, não é crítica nenhuma ao bairro, eu tive nesse bairro há muito tempo, eu fazia engenharia, estava estagiando e tal. Pois bem, eu estive há muito nesse bairro de Juiz de Fora e achei à época que o nome não fazia jus ao nosso sonho do Eldorado na Terra, né? Como um lugar mítico, pródigo em delícias e riquezas. E aí, um tempo depois, eu escrevi esse poema, Linha 122, bairro Eldorado, né? Teve um pequeno concurso em Juiz de Fora e tal, para poemas serem afixados nos ônibus, né? Esse poema foi selecionado, mas não né? Acabou ganhando lá para poder... Mas eu acho que pensaram na minha integridade física também e não colocaram o poema, porque as pessoas poderiam compreender de modo errado a crítica, né? Mas Linha 122, bairro Eldorado. Se aqui o Eldorado, nem ao menos fui logrado. Nas Gerais, por estes lados, os nomes foram trocados, e esta é a Minas que se banha a seco em mar de Espanha. Vou ler agora um poema de número 14, do Mineiríssimo Memoráblia, né, livro que publiquei em 1989, num volume que tive o prazer de dividir com o poeta, compadre, amigo Edmilson, né, que me acompanha nesta noite. Então, é o poema número 14, né, um poema de lamentação, de perda, né, extremamente mineiro, do livro Memorável. Vontade de chamar a minha infância e o trem que perdi na estação de Caiapó. Badalar o velho sino e convocar a parentalha. Agora parem de esconde-esconde. O trem com grande estalo, meu avô ferroviário, sua mulher dona diva, os tios todos em festa. Vontade mais sem tamanho essa de segurar o que não cessa. Como eu citei o Edmilson, né, ele foi o curador agora do belíssimo 4º número da Antologia Poética da revista Cult, né, que veio a lume recentemente. Eu aproveito o nosso encontro de hoje para ler no meu poema O Ator, segundo Camus, escolhido pelo meu compadre para figurar na antologia em causa. Tudo o que edifico deverá ruir em breve. Vede, estou úmido ainda de nascer. Nasci agora. A vida que me dou se exerce em 2 horas. Não tenho tempo para o que me transcende. O perecível me toma em seus braços, o perecível me sonda, me invade. Vede, não posso crer em nada que não seja aparência e erro. Não posso crer no que não se dá à vista. Tudo o que sei é apenas tempo, tempo e fuga, e não há sentido onde o tempo falha. Queimei o que me excede, queimei os rostos que em mim buscavam um passado, queimei os nomes que me chamavam. Estou livre para esse conhecimento que é apenas corpo, para essa eternidade
que me faz nascer e morrer 1000 vezes em 2 horas. Minha obra sempre procurou manter um intenso diálogo com a obra de outros poetas, artistas e escritores, bem como com as belas narrativas mitológicas, claro. Por isso, escolhi 2 exemplos desse diálogo lírico, né? O poema a seguir, intitulado João Cabral e os Rios, né? Que é, na verdade, um breve comentário acerca da importância simbólica dos rios na obra cabralina. Soubeste que um leito seco de rio, de todo, nunca se encontra vazio. Que há nesse leito a nudez, tu disseste, que se aumenta quando o verão a veste. Que um rio só está vazio quando, de si mesmo, estanque, ele for secando. Que um rio será sempre grande em nós, quando soubermos sem nascente ou foz. Só tu compreendeste, amigo, que um rio, embora seco, nunca está vazio. Bandeira, né, é o título desse poema que eu vou ler, e que é um poema integralmente confeccionado a partir da montagem de versos célebres do próprio Manuel Bandeira. Ou seja, é um poema-montagem. Né? Ele também foi gravado naquele CD Dançar o Nome, em que eu participo junto com o Edmilson e com o Fiorese, naquela antologia bilíngue. Né? Então, ele tem uma gravação em CD também. Pode a noite descer, pode a indesejada das gentes chegar. Eu já tive todas as lições de partir. Volto, enfim, a tomar conhecimento da aurora. Tive a estrela da manhã, tive as 3 mulheres do sabonete Araxá. Como quisera eu o meu último poema. Meus amigos, meus inimigos, procurem o meu último poema. Hei de aprender com ele a partir de uma vez, sem medo, sem remorso, sem saudade. Lerei agora o poema O Anúncio Apenas, né, que forneceu ao amigo Luiz Rufato a epígrafe para seu belo livro de contos intitulado Flores Artificiais. Logo em seguida, para terminar, eu vou ler um pequeno poema que dediquei a ele, né, sobre a inacessível felicidade que nos confrange. Mas vamos de início agora ao Anúncio Apenas. Tudo é sempre despedida. Nenhuma hora é própria para a dança. Os bilhetes de passagem, a sinalização das ruas, as avenidas e os parques indicam apenas a partida. Caminho nenhum é caminho de volta. Esse sol já se perdeu. O minuto em que escrevo, em que alguém, do outro lado desta página, apalpa o fruto avesso que escrevo, esse minuto também já se perdeu. Mas permanece a meu lado desde o azul primeiro dos primeiros dias, enorme, devorando cada palmo de entrega, cada manhã, ante o amor que não cessa, com o seu sono tomado de aguda indiferença. Agora é quase um barco na direção da noite. Diante dos muros altos de febre e sobre um mar aberto ao passado, aberto à indiferença que somos e seremos. Espelho vivo, de onde rompe essa tristeza, como o anúncio de algo terrível, mas anúncio apenas, sem consequência ou crime. Por fim, o Equação, né, uma brincadeira também séria com essas incógnitas matemáticas, né? A questão: ser ou não ser feliz. Em demanda desse cálculo, me fiz contas e contas, somatórios vis, até desistir do inacessível X. Muito obrigado, a minha parte das leituras, né, cumprindo o cronograma aí, muito obrigado, tá? E
Vou continuar. Maravilhoso, Iaci, que saudade. Muito bom. Muito obrigado, gente. Tá? Muito bom, Iaci. Eu não consigo gravar nada aqui, porque eu não acho o local para mandar mensagem. Adorei. E eu não vou mexer, não, porque senão eu vou sumir também. Tá bom. Muito obrigada, Edmilson. Belíssimos poemas em que você nos trouxe várias citações, várias referências a Minas Gerais, com seus minérios, suas plantas, suas cidades, as referências a esses sentimentos todos que você abordou, amor, ausência, lamentação, felicidade, e ainda com a homenagem, né, a esses vários poetas e escritores, como no caso da antologia Camus, a homenagem a Camus, na antologia Cult, você falou no João Cabral de Melo Neto, falou no Rufato, Bandeira, então foram todas assim, alusões belíssimas que nos encantaram muito. Vamos passar, então, agora a palavra para o Edmilson. Bom, pessoal, boa noite a todos, antes de mais nada, né? Tá, o meu compadre e amigo já de tanto tempo, de percurso, Iaci, tantos amigos aqui. Eu passei os olhos enquanto o Iaci falava, é bom reencontrar tanta gente conhecida depois de tanto tempo. A pandemia nos colocou em um espaço estranho de experiência. Nós que éramos tão próximos, tão conhecidos, de repente temos que reaprender a partir dos rostos que fomos e dos rostos que temos. É um momento muito delicado e trágico que a gente tem passado, como indivíduo e como sociedade. Então, para mim, hoje é um encontro muito particular por isso, por rever, mas de modos diferentes, amigos de jornadas tão longas. Vocês são os mesmos, eu sou o mesmo e somos tão diferentes. Há qualquer coisa que no meio do caminho alterou. Então, quando o Iaci começa a comentar a partir dos textos dele, a primeira coisa que me vem nesse ato de escuta é recuperar pontos comuns que a gente construiu, às vezes caminhando juntos, sabendo o que cada um estava fazendo, e mesmo depois, quando a gente se separou, o que é natural, né, nos grupos, nas gerações, a gente retoma esses pontos comuns agora. E a leitura dos poemas e os comentários, para mim, pessoalmente, mostra duas coisas muito importantes, né? O quanto que é essa necessidade de frisar um lugar de pertença, né, um território, um estado que seja, e depois diluir um pouquinho esse território na escrita, porque ele já não é mais da gente, ele é de quem lê. Então, essa Minas Gerais do Iaci é muito tocante por isso, é muito dele, só ele sabe. A gente conversou tantas vezes sobre pequenos acontecimentos que não fosse a biografia dele, não existiriam. Mas, na leitura, isso se perde, dispersa e passa a ser de quem ouve e de quem lê. Talvez seja esse um dos elementos da alquimia do verbo de que tanto nós falamos. Eu, além dos agradecimentos, então, é um momento interessante porque eu acho que hoje a gente tem uma consciência do caminho que fez e do caminho que ainda vai fazer. Eu gosto de pensar muito no futuro, nos contrastes que ele impõe para a gente quando a gente relê o passado. Mas, escutando o Iaci, eu remeto à minha própria escrita e vejo algumas linhas de força que foram se construindo, que tempos atrás eram menos claras, mas hoje vão se tornando explícitas. E eu acho que o hábito da gente, professor de literatura, né, de no grande caos do escrito, né, lembro bem da Marisa falando do grande caos do Murilo, às vezes tem que vir o teórico, às vezes tem que vir o professor, para poder meio que pensar alguns caminhos nessa grande floresta, nesse grande caos. E como eu fico mais ou menos nas duas posições do professor e do autor, eu tenho hora que tento organizar o meu percurso e tem hora que o autor vem e desfaz toda essa análise. Então é fascinante essa tensão, eu acho ela muito interessante, principalmente quando a gente tem que falar, né, para as pessoas que nos escutam, para mapear um pouco desses caminhos. E eu hoje, antes de ler os poemas aqui, eu acho importante falar isso, até porque com a própria pandemia, eu tenho falado mais do meu próprio processo de escrita. Eu fiquei a vida inteira falando do processo dos outros, na sala de aula, mas agora, com os convites para encontros como esse, a gente se vê diante daquela necessidade de ver que mapa você construiu, né, nesse percurso que faz. E já faz um tempo que, no meu caso, o meu mapa, para mim, me deixa com uma certa visão de poesia como dispersão. E por que isso? Eu escrevo hoje sobre 5 pontos de vista diferentes. É como se fosse lá a heteronímia do Fernando Pessoa. Então, há 5 vozes que claramente encontraram um percurso. Na edição de obra que eu fiz entre 2002 e 2003,
que reunia esses livros agrupando por temática, essas vozes vão aparecendo claramente como sujeitos individualizados. Não uso a técnica do Pessoa de nomear a heteronímia, mas cada autor vai desenvolvendo individualmente a sua obra. Então, eu vou misturar um pouquinho dessas vozes aqui hoje, na leitura, e pontuar um que outro comentário a respeito do que está fora do texto, né? Todo texto tem sempre uma motivação. No meu caso, a única motivação que eu não tenho é a das musas. Eu nasci órfão delas, né? Elas foram ocupar outros poetas, outras poetas, então eu tenho quase sempre que me virar no deserto da escrita, né? Então, eu sou muito cabralino nesse aspecto. Embora tenha tido uma formação drumondiana intensa, como foi a geração nossa, né? A geração de 63, nós lemos a tríade, Cabral, Drummond e Bandeira, né? A gente não se sente desacompanhado deles. Mas, né, no meio do caminho, vieram umas travessias de Murilo Mendes, né, uma série de outros autores que foram chegando, desde que a gente vai tendo experiência de vida, outras fontes também de conhecimento que chegam, no meu caso, principalmente, com as literaturas não ocidentais. Então, hoje, claramente, as literaturas do continente africano mudaram muito o meu percurso de escrita. Então, o que eu vou ler aqui, pessoal, é uma amostragem assim, aleatória dessas vozes todas, né, e que em algum momento depois a gente pode até detalhar. Então, como o Yaci fez a leitura, eu vou seguir, de certo modo, o roteiro que ele deixou. Ele desenhou um roteiro começando pelas coisas mínimas. Ele começou com a formiga, que é algo mínimo que está ao nosso alcance, né? Então, eu vou lá numa coisa mínima que está ao nosso alcance também, que é a fruta disponível. Então, um poema chamado Uma Fruta. Uma fruta que rola da caixa para a boca não resolve o dia de quem a come. Antes, abre o desejo de investigar outros pomares. Se a polpa da fruta alimenta, seu movimento inquieta. Como um fio de cabelo que tiramos e acaso sentimos de novo. A fruta se desperdiça se a mão a detém tempo demais. O que seria repasto de um não sustenta a família. Rola então o conflito, cada um endurecendo por dentro. Bom, como a minha formação ela é uma formação de conflito com a escrita, em geral, boa parte do que eu escrevo vai refazendo, reconstruindo o que foi feito, então a metalinguagem é um elemento indispensável, né? Ele é permanente, é uma herança cabralina muito forte, com certeza, mesclada aí a outros autores. Então eu vou ler um poema que faz parte de um tipo de experiência que eu gosto muito de fazer. Às vezes, pegar a mancha poética de um autor e, em cima dessa mancha da escrita, reescrever uma outra perspectiva de texto. Então, esse poema se chama Não Leias Como Eles. E a mancha do poema é um texto do Dylan Thomas, muito conhecido, né, em que ele começa dizendo, né, não entres mansamente nessa noite. É um poema dedicado ao pai que havia falecido. Então, começa com uma negativa. Não leias como eles os livros de poesia, os livros sagrados que são poesia. Eles tiram leis e procedimentos de um bosque somente bosque. O bosque escuro da metáfora, quando muito centeio, que pão nenhum será. Eles tiram o que não merece crédito, de onde nada se deve esperar. Não recites, nem receites a viúva negra. Ela, por nunca sair, alumbra como um dardo. Não esperes, pai, que depois da lição noturna sejamos salvos. Não poderíamos pedir ao jaguar que mudasse sua postura. Não leias como eles os livros sagrados. A poesia cobre a última desonra. Ela, por não sorver além de si, perdura e morre. Se houver tempo, devolve a poesia aos répteis. Não leias como eles a escrita rupestre. Começa a duvidar das leis que civilizam o bosque. Então, é a minha poética antipoética. Tudo fica por fazer. Mas, como as vozes se contradizem, comentava agora há pouco, né? Há uma outra voz que diz o contrário. Ler, talvez, alguma coisa, como se fosse, de fato, poesia. Um poema chamado Cabeceira. O mundo se vale por uma variável língua, e não nos entendemos. Aros na estiagem são o fonema que faliu
sem gerar comunicação. Não houve tempo nem vontade para cozer o pacto. Era preciso, sob a pena de se exaurir o homem. Esperamos em vão o repasto. Tarde o centeio explodiu em pão. Que fazer? A réu onde os cavalos crisparam se apagou. Arreios cospem a lição de pedra. Como não ver o golpe que vitimou a todos? Testemunhamos o cós armado do inimigo, a pira onde a liberdade expirou, os prazos insondáveis. Nós, tão confortados pela certeza de que o passado era um bazar, e que entre rubis e enxovais, nenhuma traça fiava às avessas. Ideias, no entanto, forçam as paredes. Entre o que fazemos e não, algo se revela necessário ainda. Bom, uma das experiências que eu aprendi muito e tenho incorporado a minha escrita aí ao longo das últimas 2 décadas, pelo menos, e que vem muito desse manancial das literaturas não ocidentais, é a ideia de que o sujeito se dispersa sempre. Cada identidade que a gente frisa, ela, na verdade, é a possibilidade de outra que se apagou. Então, é uma sequência um pouco longa, e com ela eu fecho, talvez, a série de poemas, para a gente ter um tempinho de conversar, que fala justamente de um sujeito disperso no mundo. É um fragmento de um poema-livro chamado Caderno de Retorno, e mistura um pouco a errância dos sujeitos no mundo e a memória do bairro, a memória do lugar, da origem. Neste momento, um migrante de Madagascar é revistado no aeroporto de Geneve, Toronto, Rio. Combien d'argent avez-vous? Onde é sua carteira de trabalho? Sob a luz branca, ele esconde na nudez. De um pai guineense, um noivo brasileiro, um neto peruano. Em outro recinto, as indianas, as colombianas, são adivinhadas como se o perigo as tivesse por atalho. Alguém esmurrou vitrines pelos condenados de uma terra, que fruímos lendo textos em sala de aula. Há tanto amestramos a ira, que estamos lentos como os comboios de ciganos, fáceis de mira como os ticanos. Quando desço as ruas do meu bairro, quero semear ileso. Nenhuma isca na esquina, nenhum refúgio além do hibisco odiando calendários. Um homem vestido de sua cidade conhece as falésias de si mesmo, como uma beleza ganindo entre esgotos. Antes de pisar na mina, o menino corria os flamboyants para depois cair no mar. A notícia desse espanto estilhaça ao meu lado. Por que me enviaram um postal de Luanda? Por que há tempos o litoral do país aprende outros continentes? Desço as ruas do meu bairro, escorregando na tábua untada com sebo. O caíque singra melhor de todos, os maiores rifam a valer. As mães vão reclamar dos calções puídos, mas o insulto dos carros nos anima à disparada. O caíque é dos bons, o Robinho, o Pintado, o Gil. Essa trupe cabeceia quando meço as ruas de meu bairro. Ao final, teria um cobertor para salvar a anciã na estação de Lausanne, um caderno para estudante de Umuri, com o coração traído e a bagagem insana, decolo do meu bairro para as tenazes do mundo. Bom, então é um pouco esse estar em casa e o estar fora de casa. E fecha essa sequência retomando um pouco do caminho lírico com o qual o Iaci iniciou a leitura dele. Então, são 3 poemas mais curtos e fazem parte de uma vertente de voz a mais melancólica, talvez. Eixo. Alguém nessa noite pensa em ti com tal força que desvia o curso da flora. Poderiam ambos retificar o uso dos sistemas. Letra, número, intenção ou gesto, nessa fração noturna, não são mais do que celas em desalinho. Saquem os apetrechos, não importa a contenda que se arma, as armas. O que julga saber e os que julgam são uma esteira apenas para a mudança da flora. Nessa noite em que alguém pensa forte em ti e absorve o pensamento imenso, nessa noite, o que nunca pudemos ser está pronto.
e, na sequência, para saudar esse nosso encontro que é geracional. Geração. Numa caixa, tudo que o poeta escreveu está mudo. Há uma explosão lá fora. Contra ela a palavra não vinga. Reuniu e sabe por que o fez o poeta. Depois do artefato, cedamos o assombro. A vez é sempre dos outros. É deles em pedaços que as autoridades cuidam. Apesar da inércia, giram na caixa a jovem e o professor de paletó escuro, de vestido amarelo a mãe, o velho e a nuvem, um gato, o mito de um discurso, tudo no poema, quando os mortos são apenas números. Para fechar a sequência, é bom voltar ao nada, ver para onde a gente pode partir depois. Nihil, nada. As cabeças estão cheias. Um remador deitado no capim. 2 mãos não bastam para repor as ideias no curso. Além de cheias, partidas as cabeças. Esvair é o verbo. Os indicadores pressionam as têmporas. Ao invés de reduzir, abrem uma foz sobre a outra. Chamem o mestre dos torniquetes. Tem sido um tour de força, desde a queima dos chapéus, mas nada se revela. Tubos negros para a comunicação do futuro. Operários azuis, a decadência do bar Ben-Hur. Nada importa se um homem faz 80 anos. Tudo importa ao pai sem idade. Vazias, não há que esperar das cabeças uma leitura razoável do desastre. Bom, eu fico aqui na pausa para a gente ter um tempo a mais de conversa também e agradeço a vocês aí pela escuta, porque os poemas vão se encadeando depois. Eu acho que o bom das salas de aula de literatura é um pouco isso. A Marisa está aqui, vai lembrar bem dos caminhos que a gente percorria, né? E de cada texto desse, na verdade, há sempre um histórico por trás, aquele pequeno acontecimento que o Assi começou detalhando bem no caso dele, e que eu acho que nós aprendemos muito isso no nosso percurso, né? Saber que nenhum poema nasce de um acaso, mas é fruto de muito trabalho, dessa experiência de pensamento, dessa experiência de sensação, mas que só vai se concretizar se ela se traduzir em texto. Nós que não somos poetas performáticos da corporalidade, da imagética, da sonoridade que se expõe nos instrumentos, mas todo o nosso campo de performance é na palavra, e é um campo muito parco, né? A gente tem poucos recursos, é a solidão da página, o texto que se impõe sobre ela, né? A letra não sai sozinha, todo ato escrito tem uma imposição, e depois temos que contar com a enorme sorte e a benevolência de quem nos lê, para que os poemas respirem de novo. Então, eu agradeço a vocês aí por darem aos meus textos, ao do Iaci também, com certeza, esse momento de respiração e de partilha. Muito obrigado, Ceci. Eu volto com você agora. Maravilhoso. São os nossos 2 surpreendentes poetas. Muito bom. É um prazer imenso escutá-los e penetrar nesse mundo da poesia que eles nos apresentam. A palavra está livre, aberta aí, vocês 2, se quiserem comentar um com o outro alguma coisa. Sempre tem muita conversa. A gente fica se segurando aqui nas lives, a gente aprende a esperar, né? Mas pessoalmente, ao vivo, a gente tem sempre muito comentário. Isso. Marisa Pontes, como é que está o nosso chat aí? Nós temos a Regina Maura, que se manifestou pedindo a palavra, e a Rosângela, que pergunta ao Iacir onde ela encontra o poema da dona Julia Ensina, porque ela vai fazer uma palestra sobre a terapêutica da avó, das avós. Então, é isso. E eu vou aproveitar aqui agora e falar com o pessoal que está nos assistindo, para que coloque no chat, tá? Quem quiser falar, quem quiser fazer alguma pergunta, coloca, porque eu já vou anotando. Boa noite, né, gente? Eu fiquei assim, emocionado
tem, desde que começou a pandemia, que eu não me encontro pessoalmente com o Edmilson, claro, e a gente sempre se encontrou muito, sempre, pessoalmente, a gente sempre manteve, né, esse contato, e é sempre bom ouvi-lo, né? Poemas importantes, tristíssimos, né? Atualíssimos, essa questão dos mortos, inclusive, né? Então, assim, é emocionante ouvir e ver que a poesia ela tem isso que o Edmilson colocou, dessa solidão, né? Porque ela é escrita como um ato de solidão sobre a página, mas ela também é um objeto acústico, né? Para muitos poetas. Eu acho que para quase a totalidade dos poetas, o poema é um objeto acústico. Ele nasce vibrando naquela nossa origem verbal. A gente ouve o poema, e ouvir o poema, no caso do Edmilson, um poeta altíssimo, né, que escreve tão bem, ouvi-lo sempre para mim é uma emoção muito grande, um prazer enorme. De novo, estar dividindo aí um espaço, né, virtual com ele. Mas olha só, o Julinho Ensina, para a Rosângela, saiu no livro Assoleiro Século, que foi o primeiro volume da reunião da minha poesia. É este livro aqui, ó. Assoleiro e o Século. Então, assim, aqui tem 6 livros de poesia reunidos, e ele está no livro chamado Toda a Gente, né? Então, o Julinho Ensina está nesse livro. Se você quiser, já que você trabalhar amanhã, você me passa o e-mail, eu te mando o texto já digitado para você trabalhar no seu curso lá. É um prazer sempre, tá? Estou à disposição. Vai ser uma alegria. Tá bom. Eu estou inscrita para falar, viu, Marisa? Você não me citou. Marisa, Mas estou aguardando Desculpa, os Xará. comentários. Desculpa, Xará. Pode falar? Com Pode licença, falar. então, viu, senhora secretária Marisa Pontes? Mas eu não resisto, senhora presidente, ser assim. Gente, é muita alegria rever esses 2 moços tão lindos. Verdade, Marisa. Muito bom. E, olha, quem é que trabalha com a palavra, pela palavra, que o Edmilson colocou, foi muito importante. Não há performance, a performance maior é a escolha que eles fazem. Tanto Ed quanto Iaci. Desculpa, Ed, porque é assim que eu nomeio. É com muito carinho, né, Ed? E eu entendo e me senti muito honrada quando ele faz aqui uma homenagem, inclusive, ao Manuel Bandeira. Não sei se você lembra, Edmilson, aquela primeira apresentação do ICHL, onde você nos disse que era importante merecer morrer, que poema era para sentir, é na pele. Jamais me esqueci de que poema é para sentir na pele. E é como eu citei aqui no chat, Guimarães Rosa, que mestre é quem de repente aprende, você não só aprendeu o Bandeira, como me ensinou e hoje está me reensinando com essa sua maturidade poética tão linda. Isso falo para o Edmilson, isso falo para o Ed, para o Iacir, porque vocês, gente, trouxeram para a gente um recorte de uma época, não é do hoje, que eu já os sigo desde sempre. Vocês 2 estão no nosso livro, da nossa pesquisa História Literária de Juiz de Fora, tanto o Edmilson quanto o Iaci Anderson fazem parte do Letras da Cidade. E olha quanta honra poder dizer que eles são representantes das letras dessa cidade. E é mostrando o daqui que a gente mostra lá fora. Vejam bem, é só com a presença de vocês aqui que a gente fala. O nosso caminho está certo, queridos. Saúdo o professor Edmilson, que me honra grandemente por ter sido, num dado momento, sua mestra. Saúdo o Iaci Anderson por nos trazer tanta grandeza poética.
Obrigada, Ceci, por essa brilhante ideia de encerrar o nosso semestre da nossa amada Academia Juiz Forana de Letras com o nome dessa expressão. Gente, poesia é essência, nasce do desejo, da emoção, e é esse sentimento que me rege agora. Obrigada, viu, meninos? Agora eu vou falar. Agora eu posso falar, porque eu não sei dizer como é que eu faço aqui. Onde que eu aperto para pedir para falar. Pode falar, Leila, pode falar. Deixa eu começar. Em primeiro lugar, eu nunca me senti tão orgulhosa na minha vida de ouvir esses dois falando pela rede, pela net. Que coisa maravilhosa! De todos os dois me orgulham, porque todos os dois foram meus alunos, todos os dois eu tenho um contato maravilhoso com eles. Lembra, né, Yaci, nós lá no Magister? Pois é, então, são coisas que eu gostaria de deixar aqui, presente, e de dizer o seguinte: a melhor coisa da vida é exatamente essa, é a gente ver pessoas que a gente ama profundamente, meus filhos, certo? Tendo esse sucesso, esse valor e essas coisas lindas que eles falaram hoje aqui. Porque todos os poemas deles são coisas que vêm da alma deles e que nos transmitem toda uma vida que eles tiveram pequena até agora, mas vem preencher a minha, que já está longe deles toda a vida. Tá? Um beijo especial para os dois, certo? E eu continuo dizendo, muito orgulhosa de ambos. Aliás, do Fiorese, do Rufato, sabe? E de outros aí também que foram, né? Que estiveram lá comigo, né? E que hoje são nomes famosos no Brasil e no mundo. Um beijo. Eu quero agradecer o Edmilson. Eu tenho um livro dele que eu adoro, As Benzedeiras de Minas, que é muito interessante. Amanhã no curso eu vou citá-lo. Eu separei, Marisa, para a gente poder ler uns trechos do livro do Edmilson. E o Yaci, eu vou colocar o poema. Você acha para mim? Ele falou aqui onde a gente encontra. Nós vamos celebrar lá no nosso curso com esse poema. Você leva, né? Então, vai ser muito interessante. Agradeço aos dois o carinho. Edmilson é uma pessoa muito amada. Yaci, eu tenho vários livros do Yaci. Então, nossa, são dois muito queridos. Obrigado pela presença. O trabalho sobre os Arturos, do Edmilson, é maravilhoso também. O trabalho junto à Masa, né? Foi naquele tempo inicial. Isso tudo vai ser importante para o nosso curso amanhã, sabe, Edmilson? Então, vamos pôr lá, que é o curso de formação de terapeutas, que a gente privilegia a literatura como uma forma de ser terapeuta, né, Marisa? Eu queria comentar uma coisa rapidinho, pode ser, gente? Pode. Bom, esse encontro é uma experiência extraordinária. Eu confesso com vocês, cada um de nós aqui seguiu a vida, fez uma série de coisas, né? E a gente se prepara, às vezes, para certos encontros, para fazer algumas reflexões mais objetivas. A vida me obrigou a ser muito objetivo no pensamento. Eu sempre parto muito da reflexão, o aspecto emocional, claro que ele existe, mas ele é sempre um pouco secundário, principalmente na minha atividade pública. Há razões pessoais, há razões históricas para isso, não é o momento de falar, mas nada traumático, mas como escolha mesmo de posição de vida, uma escolha de posicionamento. E encontros como esse, eu acho fascinantes porque eles desarmam essa preparação toda que a gente faz e que a gente constrói. A gente constrói uma máscara, uma face que vai se apresentar para os outros. Então, aqui hoje, enquanto vocês todos falam, enquanto eu vou olhando o rosto de cada um, eu tenho uma série de teorias que se constroem na minha cabeça. Uma delas, a Marisa tocou, que é essa ideia de pensar na lógica de uma geração. É sempre um tema controverso, vai e volta. Nas redes sociais, hoje, mais do que nunca, os jovens de 20 anos estão renegando todas as gerações, de repente tem uma geração de 20 anos. É um tema sem fim. Mas para quem gosta de teoria da literatura, é fascinante a discussão. Mas quando eu olho para todos os rostos aqui, os comentários,
essa ideia de geração está muito ligada a momentos de encontro pessoais, que faltam muito para nós nesse momento, né? E encontros que se deram, e cada um pontuou aqui, foi no Magíster, foi na faculdade, foi numa rua Álftio, foi num bairro Adorado, e assim, a gente vai citando lugares, e a alma da gente fica nesses lugares, né? E encontra a pessoa desses lugares. Então, acho que nesse momento a noção de geração, ela transcende qualquer teoria e fica no lado da vida mesmo, uma experiência pura e simples. E essa experiência ela é emocional. E aí a gente toma um certo susto quando você percebe que o seu campo de emoção ele é de lugares muito pequenos, né, desses lugares que a gente nomeou, e subitamente ele está no mundo. Hoje, com uma rede social como essa, algumas pessoas nos ouvem, nos escutam, terão outras leituras de nós. Tá? E, às vezes, muito do que nós vivemos como individualidade vai coincidir com outras pessoas que tiveram experiências semelhantes em locais diversos. Então, é um mergulho naquilo que a gente tem de mais humano, que é a lógica do mistério e da revelação do ser humano. Nós somos muito próximos, somos muito conhecidos e somos tão estranhos. Então, eu confesso que para a noite de hoje, eu tinha até falado com a Ceci, eu tinha algo mais teórico, eu me defendo atrás da teoria, é bom, é uma boa capa para a gente se proteger. Mas vendo todos aqui agora, a teoria está do lado da cadeira aqui, e fica só comoção. É bom de público poder agradecer a tantos que estão aqui, mas alguns de modo especial, né? Leila, Marisa. Eu me formei na faculdade, meu pensamento teórico se formou aqui. Meu pensamento de experiência poética se formou na Rua do Abre Alas. Então, hoje poder imaginar que isso não é mais só uma experiência de indivíduo, mas que ajuda a entender outras relações de mundo, surpreende um pouco a gente. Né? Claro, depois eu vou colocar no domínio da razão, mas agora a comoção pessoal é muito importante. Eu agradeço demais a vocês por isso, tá? Eu não choro em público, porque aqui em casa dizem que eu não choro, mas depois eu vou chorar, tá bom, gente? Ali, você é muito querido, Edmilson. Sim, você é lindo. Delira, abre alas, delira, Zé Santos, a assim, turma com nossa. megafone. Muito bom. É muita coisa bonita, né, meninos? É uma Sarau longa de história. poesia, É uma longa sarau história. de poesia, e aí essas coisas todas. Não, se a gente for citar, a gente vai acabar amanhã de manhã, tendo que terminar no meio da coisa. No meio Ceci, da coisa. É um momento emocionante mesmo, não Não, só pela parte poética, mas como experiência pessoal, né? E essa semana eu vi, por exemplo, que a Valéria está com um grupo de amigos Marisa dela, Pontes, reconstruindo pode os dar painéis de sequência. Magíster, né? Exatamente. E assim, Eu vou pedir. Wilson tem uma pergunta que foi feita, dirigida aos dois. A Norma Parro quer saber o que é um diálogo equifrásico. Agora, Eu escrevi no chat. Eu escrevi no chat, Edmilson. Desculpa, fui eu que escrevi no chat. Eu aprendi bastante. É porque o poema que você fez, você dialogou usando as palavras do autor que se referendou. Então, eu falei, Ed, um diálogo equifrásico. Tá, Norma? Foi isso. Desculpa, é porque foi uma conversa aí meio paralela que eu tive. Vai ser muito Eu fiz, inclusive, escreveu, tem que explicar. Obrigada. Exato, é verdade, uai, professor para isso. De nada. Posso fazer uma merchandagem de Milce e Ceci? Estamos em casa. Nós temos um livro. Pode fazer. É da Leile Meu, que se chama Trama Poética de Murilo Mendes, já que você citou que você estudou Murilo Mendes comigo. Exato. E nesse livro há um capítulo que nós trabalhamos a equifrase de Murilo Mendes. Eu me lembro bem, mas hoje, para você ter uma ideia, né? Bom, eu não fico tanto tempo nas redes, mas se é uma coisa que eu gosto de fazer é aproveitar o que a rede proporciona para a gente se misturar com as gerações que não são as nossas. E outro dia eu vi um poeta jovem, bastante jovem, encantado porque tinha acabado de descobrir a equifrase. E mais tarde eu vi depois uma poeta de São Paulo, muito conhecida, chamada Verônica Stiger, prosadora também, e deu um curso inteiro sobre a equifrase. E era uma descoberta que há algumas décadas atrás já tinha sido feita, né? Mas esse, de novo, é aquele girar do tempo da sequência do conhecimento que faz a gente ver o quanto que é importante voltar a ter os encontros, voltar a trocar as ideias, porque, principalmente num período como esse agora, que está tão escasso de conversas ponderadas, a gente tem uma experiência de vida, de pensamento, que se tornou importante.
muito importante, né? Então, eu queria até parabenizar, saudar todo o pessoal da academia por estar promovendo esses encontros, né? São, hoje, as nossas ilhas de serenidade e de pensamento crítico que voltaram a ser fundamentais como foram naqueles anos terríveis do nosso passado, e não tão distante assim, né? Um período obscuro, Exatamente. então eram os grupos literários, no bar, na rua, nas academias, nos grupos de estudo, que ajudavam a gente a respirar para preparar um tempo melhor. E nos tocou fazer isso de novo, né? Com uma tecnologia nova, mas eu acho que é crucial para que a gente não perca, primeiro, essa capacidade de se emocionar, de ficar próximo afetivamente e gestar um pensamento que seja libertário. A gente voltou a palavras de ordem, mas para um mundo que a gente espera que seja novo. Então, tem que ajudar a reconstruí-lo. Lindo. Pode só completar um ponto? Quem nos ligou o termo ecfrase foi o professor Jacinto Brandão. Exatamente. No exatamente, curso que eu fiz lá em Belo Horizonte, trouxe para a nossa pesquisa, para mim, pesquisa minha da Leila, que é história literária. E está em plena atividade. É do Klaus Cliver, esse termo. Não é meu, foi cunhado por ele. Exato, né? Tem uma linhagem, né? E que é uma ótima maneira de escrever. Quando a gente não tem muitas ideias, a gente dialoga com os textos e imagens dos outros. Exatamente. Eu vou é por aí aproveitar, mesmo, eu vou aproveitar, secundar meu querido amigo Edmilson aí nessa homenagem. Eu vi pelo chat aqui que a gente está sendo acompanhado por diversas pessoas, inclusive fora do país. Eu identifiquei, é também amigo do Edmilson, o Ézio Macedo Ribeiro, né, que é um grande poeta também, da Safra 63, é mineiro também de Frutal, e ele fez um comentário aqui, mas ele está lá nos Estados Unidos. Então, para a gente colocar aí, não a equifrase, mas a tecla SAP dizendo quem é muito emocionante. Eu posso falar em nome do Edmilson também, que para a gente é uma emoção muito grande. Por exemplo, eu, ao selecionar os poemas, eu pensei na Leila, foi minha professora querida, pensei na Marisa, né? Na Leila até de uma forma assim, porque eu tive um primeiro livro lá no Magíster que eu publiquei, eu tinha 17 anos de idade, como ninguém, ou muito poucos aos 17 anos. Foi ontem, né? Foi ontem. Eu mandei esse livro para fora da minha bibliografia. Só que toda vez em que eu estou em público e falo que minha bibliografia começa com o livro seguinte, a Leila tira o livro e me lembra que esse livro existe. Esse livro existe. Mas o prefácio é dela. A Leila é uma pessoa tão querida, eu fico tão emocionado de estar aqui, né, com ela, com a Marisa, né, com amigos tão grandes, e eu acho que para essas pessoas que estão de fora não saberão medir o que é isso, né? Mas você pensa bem, aos 17 anos, eu tendo bolsa, porque, né, minha condição financeira não era lá essas coisas, para poder estudar no Magíster à tarde, sendo aluno da Leila. A Leila prefaciou meu primeiro livro, né? Eu tinha 17 anos de idade e tal, estava começando. Pouco tempo depois entrei no Abre Alas, conheci o Edmilson, né? E a gente teve uma trajetória já de 40 anos, né, de literatura e tal. Não fala, não. A gente tem que frisar. Não fala, não. Os 15 anos. Eu quero falar, Leila. Para pegar o cabelo todo, né? Eu vi um coque lindo, que é muito simples de fazer, para quando a gente estiver cansado de ficar fazendo arrumação no cabelo, só pega ele aqui, ó, bota ele um pouquinho para baixo e prende aqui. Aí o cabelo fica lindinho, assim. Quem está falando aí? Eu queria falar, Ceci. Eu queria falar, Ceci. Minha filha de 5 anos. Ô, Ceci, é Rosângela. Logo as minhas 8 horas, eu vou pro médico. Aí volto, a gente almoça e sai. Ô, Ceci, A Damiana precisa silenciar o microfone. Ô, Ceci. Agora, para falar. Está alguém falando. Um diálogo paralelo. Olha aqui, Tadeu. Eu queria falar agora. Posso falar? O Edmilson e Jaci. Vocês não imaginam o que é participar e ser membro da Academia Juiz de Fora de Letras. Cada vez mais a gente se sente integrado numa amizade, né, que nos leva a apaixonar pela literatura. Então, eu queria que vocês estivessem mais vezes com a gente, né,
para poder enriquecer igual hoje vocês fizeram. Nós estamos com alegria imensa, porque realmente é um espaço que cada vez mais está servindo ao coletivo com essa magia que é, né, não só a poesia, como são os grandes poetas de Juiz de Fora, né, e a Leila, Marisa, Ceci, todos são pessoas encantadoras, Tadeu, um trovador maravilhoso. Então, é um espaço de amor, carinho e cultura. Sejam bem-vindos nesse caminho nosso, né, Cecília? Sem dúvida, exatamente por isso que eu sei da grande importância, a grande afeição que todos nós temos por eles, que eu tive a ideia de fechar o semestre dessa forma. E fico Parabéns. muito feliz de ter tido esse apoio de vocês. Parabéns. Parabéns a todos. Eu estou preocupada se nós vamos deixar excluir algumas pessoas aí. Marisa Ponte, controle seu. Para o Edmilson, a minha xará faz uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu só subir aqui um pouquinho, porque ele saiu. A Marisa Timpone pede para que o Edmilson passe para nós os novos estudiosos da Equifrases. Tá bom, Marisa. Bom, na verdade, eu não estou seguindo assim de forma objetiva os estudos, né? Eu, pessoalmente, trabalho com ela no processo de escrita, mas não no processo analítico, no processo teórico. Mas sei de pessoas que avançaram muito nessa área, até porque muitas publicações saíram no final dos anos 90, porque se a Equifrases, a princípio, trabalhava muito com a relação texto-imagem, o campo da imagem, em uma década e meia, mudou muito. Nós saímos do quadro na parede da galeria, do quadro impresso no livro, e hoje o mundo das imagens ele simplificou muito. Então, há uma série de experiências hoje de leituras, por exemplo, de textos que são feitos a partir das imagens virtuais. Então, são textos mais recentes, e aí eu posso verificar com esse pessoal que está estudando mais diretamente, levantar uma bibliografia interessante. Tá? Não vai ser difícil, não. Até porque os canais como esse que a gente está nele hoje facilitam muito, né? A gente perdeu um pouco do contato presencial, mas ganhamos uma certa agilidade também na troca de informações. Aí eu posso ver direitinho, Marisa, e depois repasso para você. Com o maior prazer. Inclusive, né? Assim, de descobrir que a nossa linguagem hoje é muito mais de imagem do que de letra. Eu, inclusive, falo que eu tenho uma dificuldade enorme de mexer com o computador, de mexer com essa parte, exatamente por causa disso. Quando eu consigo aprender que aquela imagem representa aquilo, eles mudam a imagem. Ainda tem essa. A evolução da cultura atual e do pensamento hoje é muito rápido para nós que viemos de um tempo que a gente tinha condição de parar, pensar, para depois atuar. Hoje não, você tem que atuar quando você está começando a aprender a atuar daquele jeito, mudou. Então, é um problema muito sério. Mas é algo muito importante e muito bom nesses nossos contatos, porque a gente tem oportunidade de ter contato com quem está longe, de ter contato imediato com pessoas que a gente ama, de ter contato com aqueles que falam a linguagem que a gente gosta, como hoje, sabe? Então, é uma coisa muito importante esse contato que nós estamos tendo, não é, através da net, que, inclusive, nós até fizemos o nome, né, Marisa? Porque a gente não sabia quem que a gente ia comentar, que depois da net, o que na net aparecia, né? Porque tem a Vanguarda, mas a Vanguarda é daquela época. Hoje nós temos a VNet, né? A Vanet, porque é o que vem agora exatamente disso. Mas é importante também, né? A gente não pode deixar de frisar, porque isso daí mexe demais com todos nós, não é? Porque são gerações que vão se encontrar, que estão se encontrando e que estão tentando se entender, porque eu acho difícil, não é? Nós, quando éramos da geração que hoje está aí, nós também tínhamos dificuldade de entender a geração mais que já tinha passado. Então, a gente vê que hoje isso daí é mais facilitado, mas também continua sendo difícil.
né? Eu gostaria de tornar a dizer do meu orgulho, como eu estou feliz hoje, sabe? Então, hoje, para mim, é um dia marcante. Posso até considerar um dia de aniversário, um dia de Natal, um dia de quê? De tudo. De formatura, né? Tem que falar das faculdades, lá dos magísteres da vida, né? Então, assim, essa questão é muito importante. E hoje, então, de novo, agradeço a todos. Agradeço a todos que estão aqui presentes por terem, e ainda digo que estão todos felizes, porque ouvir Iacir e Edmilson não é para qualquer um, não, nem é para qualquer lugar, não. É muito importante na vida da gente. Muito obrigada, um beijo para todos, especial. Marisa Pontes, mais alguém no chat se inscreveu? Mais alguma a Regina Maura tinha sido a primeira, eu a chamei, ela não entrou, eu não sei se ela não está conseguindo entrar. Regina, você está nos ouvindo? Você quer falar? A Regina está com a câmera virada. A Regina está com a câmera virada. Eu localizei o nome dela e ela está com a câmera virada. Ela tem de virar a câmera para o lado dela. Bom, mesmo sem câmera, vamos ver se nós escutamos. Regina, tem alguma coisa? Você vai falar, Regina? A palavra é sua. Tem que abrir o microfone, Regina. Está aparecendo. Parece que ela não está escutando ou não está conseguindo falar, né? Tem mais alguém, Marisa? Não. Perguntas, não. Todo mundo agradecendo muito. A Regina abriu assim que entrou, acho que ela apertou errado, levantou a mãozinha. Entendeu? Sim. Quem te aperta os botões, né? Acho que foi isso, né, Regina? Provavelmente. Todas as pessoas agradecendo e falando da maravilha que foi esse encontro. Tem alguém então, eu acho... Hein? Tinha alguém querendo falar, alguém tentou falar. Quem está presente querendo falar, a palavra está livre. Eu posso fazer só um comentário, Ceci? Sem dúvida, sem dúvida. A Leila tocou nesse ponto dessas grandes dificuldades que uma geração tem em relação à outra, principalmente quando os suportes de comunicação se alteram. Nós passamos por vários momentos em que isso fica bem visível, né? A geração do texto impresso sofreu com as ameaças do rádio, a do rádio com a televisão com a da internet comum, e agora, dentro da própria internet, um circuito muito pequeno entre uma geração e outra, nós somos sempre assombrados por modificações contínuas. Tá? E isso tem uma série de problemas, a Leila frisou muito bem, tudo fica muito diluído, muito líquido, né? Como já se usou esse termo no caso do Zygmunt Bauman. O mundo parece estar escorrendo entre os dedos, a gente perde muito aquela segurança de um ponto firme. Então, é inevitável que tanto as gerações anteriores, como mesmo as contemporâneas, sofram com essa liquidez das situações. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu estou lembrando uma conversa que eu tive semana passada com um poeta angolano, ele dizia que, apesar da guerra, ele escrevia poemas de amor. Dentro da guerra é preciso saber falar de flor também. Então, a gente está nesse contexto de tecnologia em que tudo se esvai muito rápido, mas aí dentro também a gente consegue criar algumas ilhas de uma suposta estabilidade que permitem encontros, conversas, troca de ideias e situações que são fascinantes. Nós falamos muito aqui do nosso território, a literatura tem muito isso, os autores marcam um território que vira um território ficcional. É a Maconda do Garcia Marques, é o Sertão do Guimarães. Hoje nós falamos muito no circuito Minas, no circuito Juiz de Fora, mas esse território, na medida em que ele é recebido por outros, que ele é intermediado pela literatura, ele ganha uma certa universalidade. Isso me fascina muito. Acho que a gente comentou aqui muito da leitura dos poemas, temas que não são só individuais. Na medida em que há outros poetas e leitores nos acompanhando hoje, a gente passa a pertencer a uma comunidade transnacional, sem fronteira. Tá? Isso eu acho, como experiência desse novo suporte comunicativo, algo fascinante. Nós demorávamos, na nossa época dos anos 80, para os poemas irem e voltarem. Os correios funcionavam bem, mas mesmo assim demorava, né? Um livro, um poema, uma carta.
Hoje, essa simultaneidade, às vezes, ela aproxima de modo muito rápido essas gerações todas. Tá? Eu me lembro que, bom, o Yaci não está nas redes sociais, né, e tem lá suas razões e motivos, mas eu me lembro de ter postado recentemente um poema dele no Instagram. Eu não sou um usuário compulsivo, né, mas a quantidade de leitores novos que comentaram o poema dele me dá essa sensação que a gente às vezes experimenta quando lê os outros autores de outros tempos, né? Drummond foi muito retomado recentemente, né? Se leu muito Drummond como se ele tivesse antevisto questões do tempo de hoje. Drummond ficou pertinho da gente outra vez. De repente estava lá o poema do Yaci, pelo que eu me lembro, é um poema de 92, 93, falando para uma geração de 2021. Tá? Eu nem comentei isso com ele, a gente não teve oportunidade de falar, mas esses encontros que os suportes comunicacionais viabilizam, com todo receio, com toda dúvida, acho que para quem trabalha arte, quem trabalha literatura, são sempre inquietantes. A literatura como inquietação é muito boa de experienciar, né? Muito boa de viver. Então, acho que é bom a gente sempre frisar esses aspectos, porque quem está um pouquinho mais afastado retorna. Recentemente, a gente está trabalhando com a publicação de uma antologia sobre Eustáquio Gorgoni, que é o companheiro de geração da gente, né? Um poeta com uma linguagem arcaica, propositalmente arcaica. Eu tenho postado alguns poemas dele nas redes, leitores aí de tenho visto. Muito próximo da gente, muito jovens, leem Eustáquio com uma fascinação tremenda. Um poeta de invenção. Então, essas experiências todas mostram como que, na verdade, a literatura cria outras temporalidades, né? Umas dentro das outras simultaneamente, né? Eu vou continuar a palavra agradecendo, porque eu acompanho, né? A gente está sempre levando, né, a poesia atual, né, por onde a gente caminha, né? E um espaço ou outro onde a gente encontra publicação, nós acabamos levando também aquela poesia que nos formou, e quando eu digo nos formou, não é apenas aquela que nós pegamos dos poetas anteriores, mas a do nosso tempo, que nos forma através da leitura atual, das leituras atuais. É muito bom que o Edmilson tenha citado isso, porque, né, eu estou sempre comentando e levando, inclusive, os poemas do Edmilson nos cursos que eu ministro, né? Os poemas do Edmilson são obrigatórios nesses cursos. E a boa notícia que eu acho deste ano, eu espero que a antologia saia este ano, do Eustáquio, já que o Edmilson citou, né, que é um dos grandes poetas brasileiros aí, da segunda metade do século XX. O primeiro livro dele é de 74, 75, que é o Delirium Tremens, né, Edmilson, pela Pongetti, quer dizer, um livro, né, e ele foi publicando até ali por volta de 2010, 2011, 2012, então, assim, deixou inéditos, um poeta importantíssimo, de uma... Então, assim, a gente está, eu estou aí no aguardo desse livro, que vai sair com um texto muito lindo do Edmilson, que eu tive a oportunidade de ler, de apresentação, né, e que eu acho que faz jus, é uma antologia, faz jus à grande poesia do Eustáquio, e servirá seguramente para que, em seguida, né, a gente consiga publicar a obra completa dele, né, que é a grande meta, que a antologia seja, né, uma isca para que a gente consiga chegar à obra completa, porque ele é um poeta que precisa ser mais divulgado, mais estudado. Então, assim, é muito bom que a gente lembre, né, do nome dele, e que eu externe aqui de público meu agradecimento ao Edmilson, porque o Edmilson se debruçou sobre isso, né? A gente fez contato com a família, a gente teve aí alguns percalços, mas o grande trabalho de organização, né, e o Edmilson tem essa obra completa dos livros publicados em vida pelo Eustáquio, pronta, né? Essa obra está pronta, a partir dela que foi feita a antologia, que o Edmilson selecionou os textos, a Prisca trabalhou com o Edmilson nisso também, né? O Eustáquio é um poeta de referência da Prisca Gustoni também, né? Então, é de referência de todos nós, né? Todos os que convivemos com ele e tal. Então, é muito importante que o nome dele... Esperança. Boa noite, gente. Boa noite. O Estevão quer falar. Está presente ainda, Estevão?
Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Tá ouvindo? Sim, sim. Ah, sim, sim. Olha, pessoal, não, eu só quero, rapidinho, né, ratificar os meus agradecimentos à Ceci, né, pelo lindo fechamento de semestre, né, pela oportunidade da participação, e, e ratificar os meus cumprimentos aos acadêmicos, apresentadores Iacir e Edmilson, e dizer da felicidade de conhecer membros da Academia de Letras de Juiz de Fora, né? E eu vou dizer que eu vou repassar para o pessoal aqui, né? Tentar repassar para o pessoal da Academia de Ubá aqui, né? Informações sobre esse maravilhoso encontro. E muito obrigado e muito boa noite a todos. Estevão, nós que agradecemos muito a sua presença, representando a diretoria da AULE, a Academia Ubaense de Letras e Artes, e transmita a todos os meus confrades e confreiras de lá o agradecimento por essa representatividade aqui na nossa reunião. Muito obrigada, pela sua presença. Que ótimo. Eu aproveito para estender o meu agradecimento a outras pessoas de fora que aí estão também. Eu não fiquei verificando o chat, mas eu vi a Maria Beatriz, que é membro da ALACIB, também está aqui presente. Então, há várias pessoas, eu agradeço na pessoa do Estevão, eu faço o meu agradecimento a todos esses acadêmicos e de pessoas devotadas à cultura que nos prestigiaram com a sua presença. Muito obrigada, tá, Estevão? Muito obrigado, Palmeiras. Obrigado. Mais alguém vai se manifestar? São 20 horas e 32 minutos. Laura, você copiou o chat? A Laura que está cuidando disso, eu não estou copiando nada. Não, a Laura que eu estou perguntando. Estou perguntando a Laura para passar para os meninos, porque são coisas tão lindas que foram faladas sobre eles. Eu salvo no final. Obrigada por me lembrar. Ok. Tá, obrigada, Laura. Nada. Está maravilhoso mesmo, Laura. Bom, então, creio que nós podemos encerrar a nossa reunião. Meu agradecimento especialíssimo ao Iacir e ao Edmilson, que nos deram essa grande honra. Foi realmente assim, como eles falaram, a ideia surgiu, o Iacir passou para mim, nós poderíamos colocar conversa. E essa situação de uma conversa deu um caráter de informalidade que representou bem essa afeição que nos une há uns 40 anos, 30, 40 anos, né? Então, realmente, foi um evento assim, pelo qual eu agradeço muitíssimo a presença dos acadêmicos da Academia Juiz Forana de Letras, que deram todo esse apoio à nossa ideia, e não podia ser de outra forma, é claro, né? Mas e a presença de todos os acadêmicos e os de fora. E, muito especialmente, o meu agradecimento comovido ao Edmilson e ao Iacir. Muitíssimo obrigada. Ceci, obrigado a vocês todos também por esses momentos preciosos. Eu deixo meu abraço, minha saudação a todos. E queria só fazer um pequeno comentário, né? A gente se conhece há tanto tempo e temos tanto tempo ainda para nos conhecermos. Está todo mundo escrevendo, pensando, publicando. Essa vitalidade nos mantém jovens, isso é importante, muito importante. Esse diálogo que a gente mantém é que nos sustenta sempre, né? Foi uma noite muito agradável. Um beijo grande para todos. Né? Saio comovido daqui, gente. Muito obrigado, sim. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Edmilson. Obrigada, Iacir.